Seja muito bem-vindo ao treinamento de Simples Nacional sobre ganho de capital. Nessa aula eu quero te explicar todas as armadilhas que costumamos presenciar por aí. Muitas pessoas me perguntam: Rômulo, se eu transferir para o estoque eu tenho apuração de imposto? Se eu deixar no ativo imobilizado e não depreciar eu tenho apuração de imposto? São essas e outras armadilhas que a legislação do Simples não te apresenta diretamente e eu vou te colocar nessa aula. Fica comigo que o conteúdo é diferenciado e eu tenho certeza que você vai ficar preparado para desenvolver o dia a dia em relação a planejamento dentro de apuração de ganho de capital. Bom, para me acompanhar nessa aula, eu preparei um material diferenciado e específico para tratar de ganho de capital. Então vamos lá que eu vou te apresentar agora esse material e aí você vai começar a acompanhar comigo aqui de maneira mais consistente. A primeira coisa que nós precisamos definir, inclusive eu já vou colocar aqui para você, é a legislação do Simples Nacional. O que essa legislação diz sobre a apuração do ganho de capital? Eu escuto muitas vezes por aí, antes até de colocar o material, deixa eu fazer um comentário contigo. Eu escuto muito por aí assim: Rômulo, um cliente vendeu um bem do ativo, paga ganho de capital? Peraí, vamos começar corrigindo aqui os termos. O que parece vamos dizer, uma particularidade, na verdade é essencial. Os cuidados com a nomenclatura, os cuidados com as palavras. Quem atua com perícia, auditoria, consultoria, tem que tomar muito cuidado com a nomenclatura que você utiliza no seu parecer, no seu termo técnico, na sua carta técnica, porque soa como resposta equivocada. Eu escuto muitos colegas falarem: a empresa vai pagar ganho de capital. Não tem como alguém pagar ganho de capital. A empresa paga imposto ou contribuição. É a primeira coisa que a gente precisa deixar registrado aqui, muito básico, mas é essencial para a gente falar a mesma língua. Então a empresa vai pagar imposto ou contribuição sobre uma determinada receita, seja ela um ganho, seja ela uma receita de venda. É isso que a gente precisa deixar registrado aqui. Diante disso, nós podemos agora prosseguir no que a gente já tinha iniciado. Lei Complementar 123 de 2006. A Lei Complementar 123 trata de todas as regras inerentes ao Simples Nacional. Importante dizer que a própria Lei Complementar remete ao Comitê Gestor do Simples Nacional, CGSN, a incumbência de regulamentar diversas situações. Isso é muito importante a gente deixar registrado aqui. Porém, a Lei Complementar 123, de um modo geral, dá guarita, ela dá embasamento para a tributação no Simples Nacional. E aí vejamos aqui o que diz o artigo 13 da Lei Complementar 123. Vamos lá. O artigo 13 diz o seguinte: o Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições. Aí aqui, onde eu coloquei reticências entre parênteses, o legislador relaciona IRPJ, CSLL, PIS/PASEP, COFINS, IPI, ICMS, ISS, CPP, conforme a atividade desenvolvida, ok? E aí o parágrafo 1º, ele traz o seguinte: aqui realmente está a guarita da tributação sobre o ganho de capital no Simples Nacional. O parágrafo 1º diz o seguinte: o recolhimento na forma deste artigo não exclui a incidência dos seguintes impostos ou contribuições devidos na qualidade de contribuinte ou responsável, em relação aos quais será observada a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas. Inciso 6º, imposto de renda relativo ao ganho de capital auferido na alienação de bens do ativo permanente. Vejamos então, a primeira coisa que nós devemos extrair dessa legislação aqui. O legislador está querendo dizer que no Simples Nacional, além de você recolher os tributos sobre a receita de venda de mercadoria ou serviços, que é o IRPJ, CSLL, PIS/PASEP, COFINS, IPI, ISS, ICMS, CPP, além desses tributos sobre a receita, sobre o faturamento, você ainda está sujeito, naquele caso que eu coloquei para vocês, vou até colocar aqui novamente, está sujeito ainda ao imposto de renda sobre o ganho de capital. Então isso aqui já deixo registrado.
O que uma empresa optante pelo Simples paga sobre o ganho de capital? Imposto de renda. Mas aí eu vou colocar para você os pormenores, as particularidades. Se tem que fazer depreciação, se não precisa, e se não tiver contabilidade, e se eu transferir para o estoque para não pagar como ganho de capital, e se eu pagar como venda de mercadoria, é possível? Todas essas armadilhas e possíveis figuras de planejamento você vai ver comigo nessa aula, tá legal? Então, o que nós vamos extrair desse slide para prosseguir? Que no Simples Nacional, eu estou sujeito à apuração de imposto de renda, conforme você está vendo aqui comigo, sobre o ganho de capital que porventura essa empresa venha a ter. Outra coisa muito importante também, eu costumo escutar muito por aí, são as dúvidas mais comuns. Rômulo, e se essa empresa vender um bem do ativo não circulante, né? Ela vender um veículo, ela vender qualquer outra coisa, se aplica a todos os bens ou só veículos? Porque veículos é o mais comum, na verdade, né? Vender veículos é o mais comum, mas não se aplica só ao veículo. Vamos entender agora o que diz, então, complementando para a gente ir para o próximo slide. Lá no inciso 6º, como nós sabemos, diz imposto de renda sobre o ganho. Beleza, até aí tá claro. Mas o inciso 6º diz sobre o ganho de capital oferido na alienação de bens do ativo permanente. Agora a gente vai entender o que é esse ativo permanente. Então vamos lá. O que eu coloquei para você aqui, eu desenvolvi com as minhas próprias palavras a evolução do ativo permanente. Então veja aí que eu coloquei 4 quadrinhos, né, 4 colunas, com a evolução do ativo permanente. Acompanha comigo para você entender aqui. Vamos lá. Observe a primeira linha. Após a 11638, após a medida provisória 449 de 2008 e após a lei 11941 de 2009. Essa coluna que está aqui circulada, né, com essa linha vermelha, é o que nós temos hoje, é o que está valendo hoje. Mas só para você entender, ó, a Lei Complementar 123 de 2006, ela foi publicada aqui, nesse período. Então ela entendia que o ativo permanente era as contas de investimentos, imobilizado e ativo diferido. Só que essa lei aqui que trata disso, diga-se de passagem, a Lei 6.404 de 76, ela foi alterada. Nós tivemos em 2007 a introdução dos padrões internacionais de contabilidade no Brasil. Lei 11.638 de 2007. Essa lei trouxe para o Brasil os padrões internacionais de contabilidade e a Lei 6.404 sofreu diversas mudanças. E aí, com a 11.638, o ativo permanente, se você observar ali a segunda linha agora, ativo permanente, a conta continuou com o mesmo nome, ativo permanente. Mas as contas que passaram a integrar, tivemos aí umas mudanças, ó. Passou a ser investimentos, imobilizado, intangível, incluíram intangível e diferido. E aí, depois da Lei 11.638, nós tivemos a medida provisória 449 de 2008. A medida provisória 449 de 2008, ela trouxe diversas mudanças, tá? Introduziu o RTT, essa medida provisória, ela trouxe mudanças de tributação sobre a receita financeira, lá na cumulatividade, diversas mudanças foram acontecendo, né? A Lei 11.941, que é a conversão dessa medida provisória, também trouxe diversas situações, inclusive, como eu disse, a tributação diferenciada, né? A exclusão da base de cálculo de PIS e COFINS sobre a receita financeira lá na cumulatividade é um exemplo, tá? E assim como trouxe a RTT e trouxe mais algumas mudanças aos padrões de contabilidade que foram aí modificadas no Brasil. Então, com a medida provisória 449 e a sua conversão em lei, na Lei 11.941, vejamos como ficou. Ativo não circulante, então já mudou a nomenclatura de permanente para não circulante. Realizava a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. Então, o que a medida provisória 449 fez que a Lei 11.941 confirmou?
tá? Mudou a nomenclatura para ativo não circulante para diferenciar do ativo circulante. Introduziu aqui, tirou o diferido, né? E introduziu o intangível. Então, assim, hoje, o que é tributado aí como ganho de capital? A alienação de bens do ativo não circulante. De um modo geral, o que nós costumamos ver, tá? Imobilizado. Intangível, uma vez ou outra você presencia uma empresa vendendo um direito, uma marca, qualquer coisa nesse sentido. O mais comum é o ativo imobilizado, bens tangíveis, tá? Veículos, imóveis, é o mais comum. Por isso que as pessoas só lembram disso, porque é o mais comum. Eu entendo, tá? Então, quando a Lei Complementar 123 de 2006 foi publicada, era com base no ativo permanente, porque era a legislação da época. Claro, faz sentido. Mas, com todas essas mudanças, o que vale é hoje, né, o ativo não circulante, que foi aí pacificado na 6.404 com as alterações da medida provisória 449 e 11.941. Rômulo, por que você colocou desta forma? Eu só quero entender o ganho de capital, para você entender até a nomenclatura. Por que a nomenclatura está falando permanente se já não é mais permanente? Eu, particularmente, gosto de trabalhar assim, e eu estou tentando te transmitir isso. Eu não gosto daquele negócio de, não, eu faço assim porque sempre foi assim. Não funciona, você não vai longe se você tiver esse perfil, tá? O profissional que todos os dias melhora aquele 1%, que eu sempre brinco, todos os dias a gente tem que melhorar 1%, é aquele profissional que se pergunta, por que eu estou fazendo assim? Por que fala ativo permanente eu estou tributando sobre a venda de um ativo não circulante? Eu gosto de entender e eu faço com que você também entenda junto comigo. Isso te dá propriedade, isso te dá bagagem para ter subsídios para você conduzir aí com muita naturalidade essa matéria. Tá legal? Então, voltando aqui ao nosso material agora, vamos avançar mais um pouquinho. Entendemos então o que é o ativo não circulante, que inclusive abarca, né, o imobilizado, o intangível, investimentos e o realizável a longo prazo. A nomenclatura atual hoje é essa. E aí agora a gente vai entrar no conceito de depreciação de bens. O que a norma contábil diz sobre depreciação de bens? Vamos lá. Eu trouxe aqui para você agora, fresquinha, tá, gente? Saiu do forno recentemente. NBC-TG 1002. De 18 de novembro de 2021, dispõe sobre a contabilidade para microentidades. As microentidades é a nova nomenclatura que o legislador está trazendo para as empresas que faturam até 4 milhões e 800. Tá legal? Dá uma lida depois nessa norma por completa que vai te ajudar muito. Você que atua com empresas optantes pelo Simples Nacional, tem que se inteirar dessa NBC aqui, tá bom? Eu acredito que, como é muito recente, pode ser que você não tenha ainda explorado tudo, mas vale a pena e é essencial você dar uma passada por ela. Até porque você vai fechar balanço, então você precisa ficar a par disso aqui, tá? Nos itens 17.5 e 17.6, olha o que eu coloquei aqui, ó. Influencia no ganho de capital. Sim, influencia na apuração do ganho de capital. O que diz a norma? A microentidade deve mensurar os itens do ativo imobilizado após o reconhecimento inicial. Então, assim, sem querer adentrar em norma contábil, eu vou reconhecer inicialmente pelo custo de aquisição, observado os conceitos que essa NBC traz, e depois desse reconhecimento inicial, eu devo mensurar os itens do ativo imobilizado pelo custo de aquisição menos a depreciação acumulada. Ou seja, a norma contábil manda você reconhecer a depreciação. Então, vamos traduzir aqui para o português, aonde eu quero chegar, mas peraí, antes de falar para você aqui em português, deixa eu fazer com você aqui a observação do item 17.6, que é o próximo item, e aí eu falo para você em português aqui o resumo de tudo isso. O custo do ativo imobilizado deverá ser depreciado pelo método da linha reta, considerando o prazo de vida útil estabelecida pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Bom, como nós sabemos, hoje a Instrução Normativa 1700 de 2017 tem uma tabela de bens
com as taxas de depreciação já fixadas pela Receita Federal, ok? A não ser que outra alternativa apresente substancialmente melhor apresentação do balanço e do desempenho. Os terrenos, geralmente, têm vida útil ilimitada e, portanto, não são depreciados. Eu até gosto de falar de terreno assim como uma brincadeira. Na seara de consultoria, entre os consultores a gente até brincava, né? Tempos bons aí com alguns amigos de profissão. A gente até brincava, pegava o outro distraído, né? Por distraído. Qual a taxa de depreciação de um terreno? A pessoa muitas vezes no pulo 4%, lembrava de imóveis, né? Terreno não deprecia, tá legal? Terreno não é depreciado. Inclusive a própria norma ali que eu acabei de ler com você diz isso, e aí eu só reforcei aqui para você o que diz a norma nesse sentido, tá legal? Então voltando aqui, a norma diz que deve ser depreciado os bens do ativo imobilizado, tá legal? Então o que eu quero que você extraia disso aqui? Bens do ativo imobilizado devem ser depreciados pela norma contábil. Eu sei, gente, eu sei que chega a legislação do Simples Nacional, você deve estar pensando isso, mas a legislação do Simples nem me obriga a ter contabilidade, basta eu ter livro caixa. Bom, a resolução CGSN 140, que é oriunda da Lei Complementar 123 de 2006, não exige contabilidade regular para as empresas do Simples, mas isso é do ponto de vista tributário, gente. Pelo amor de Deus, do ponto de vista tributário. Claro, a Receita Federal ela vai te exigir o que ela precisa para te fiscalizar. É por isso que ela não exige a contabilidade de empresas do Simples Nacional. Mas aí a norma tributária, a norma contábil, exige a contabilidade de empresa do Simples. Você acabou de ler junto comigo o que diz a NBC-TG 1002, que foi publicada agora no final de 2021. Essa norma determina que empresas do Simples façam a contabilidade, não fala do regime tributário, fala do faturamento. Então essas empresas sim devem ter a contabilidade e devem registrar a depreciação. A depreciação tem por objetivo demonstrar, registrar, evidenciar o desgaste do bem pelo seu uso. Se você pegar o pronunciamento técnico do CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, número 27, que trata de ativo imobilizado, ele fala que a depreciação deve ser reconhecida para você registrar o desgaste do bem pelo seu uso. Tá legal? Então a contabilidade ela vai além de registrar somente o bem. Temos que registrar o seu desgaste pelo seu uso. Então aqui eu já deixo registrado o que a norma contábil determina para a empresa do Simples, tá legal? Agora eu vou passar adiante para a gente prosseguir aqui no nosso raciocínio. E o que diz a norma tributária em relação à apuração aí do ganho considerando a depreciação? Vamos lá. Artigo 314, eu coloquei ali embaixo para você. Aqui embaixo aqui do material eu coloquei artigo 314 da IN 1700 de 2017, artigo 2º da Lei 13.259 de 2016 e artigo 21 da Lei 8981 de 95. Ufa, é muita legislação, né? Isso é verdade. Mas na verdade eu preciso delas aqui deixar registrado, porque eu quero que esse material seja para você uma ferramenta de autoestudo. Então eu preciso citar as legislações para te dar aí todo o amparo que você precisa. O artigo 314 da IN 1700 diz o seguinte: o ganho de capital percebido, deixa eu colocar o mouse para acompanhar aqui. O ganho de capital percebido por pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional em decorrência da alienação de bens e direitos do ativo não circulante, ainda que reclassificados para o ativo circulante com intenção de venda, sujeita-se à incidência do imposto de renda com a aplicação das seguintes alíquotas. Essas alíquotas aqui passaram a ser progressivas. Antes dessa lei aqui, era somente 15%. Com essa lei,
agora passou a ser alíquota progressiva sobre o ganho de capital. Então, a alíquota de imposto de renda sobre o ganho de capital é 15% sobre a parcela dos ganhos que não ultrapassar 5 milhões. 17,5% sobre a parcela dos ganhos que exceder 5 milhões e não ultrapassar 10 milhões. Então, entre 5 milhões e 1 e 10 milhões, a alíquota é 17,5% sobre essa parcela. Sobre eventuais parcelas do ganho que exceder 10 milhões e não ultrapassar 30 milhões, a alíquota é de 20%. E a alíquota máxima, 22,5% sobre a parcela dos ganhos que ultrapassar 30 milhões. Bom, então vamos traduzir aqui, vamos fazer um comentário a respeito disso. Então você já sabe, você já confirmou aqui comigo, que no Simples Nacional, se eu tiver ganho, eu vou pagar somente imposto de renda. Show! Não vai compor receita bruta. Mas uma observação que eu quero fazer no material que eu te apresentei agora já é uma resposta daquelas coisas que muito me perguntam. Volta aqui comigo no material, enxerga comigo esse detalhe aqui, ó. Olha o que diz a norma aqui nesse sentido. O ganho de capital percebido por empresas do Simples em decorrência da alienação de bens direitos do ativo não circulante. Aqui está o detalhe, ó. Ainda que reclassificados para o ativo circulante com intenção de venda. Copiou? O que eu estou querendo dizer aqui, que o legislador está dizendo, claro, é que se você tiver um bem do ativo não circulante, que está sujeito à apuração do ganho de capital, bom, você já sabe que você vai pagar aquela alíquota progressiva sobre o ganho, de 15 a 22,5%. Aí você quer ser esperto, você quer ser o planejador, né? Tal. Rômulo, eu vou jogar para o estoque. Eu transfiro para o estoque, reclassifico para o estoque e vendo como mercadoria. Não vai dar certo. Olha o que diz a norma. O ganho de capital será sujeito à alíquota progressiva, mesmo que você... Deixa eu pegar o texto correto aqui. Ainda que reclassificados para o ativo circulante com a intenção de venda. Então, mesmo que você transfira para o estoque, vai ser tributado como ganho de capital. Então, não vai dar certo esse planejamento, entre aspas, essa manobra, porque nada impede, observadas as regras, calma, observadas as regras contábeis, que eu não vou adentrar aqui para não perder foco. Existem regras contábeis que te permitem reclassificar para o ativo imobilizado, reclassificar para investimentos, reclassificar para estoque. Existem normas para isso, requisitos para isso. Pode reclassificar para o estoque, para a venda, que vai continuar sendo tratado como ganho de capital. Claro, né? Os inocentes pagam pelos culpados, né? Precisamos deixar isso ressaltado. Os inocentes pagam pelos culpados. Poderíamos muito bem deixar uma norma dessa, poxa vida, mas sabendo que vai haver má fé, o legislador já colocou essa trava. Mesmo que você transfira para o estoque, vai ser tratado como ganho de capital. Gente, em nenhum momento aqui eu falei o que é o ganho de capital e qual é a depreciação, o que isso influencia. Eu quero que você entenda comigo o seguinte. Ganho de capital é quando você vende por um valor acima do valor contábil. Mas lembra que eu te falei, deixa eu tirar aqui os meus slides. Lembra que eu te falei que o valor do ativo mobilizado eu devo reconhecer a depreciação para que o valor contábil fique atualizado? Então vamos supor, hipoteticamente, eu vou fazer um exemplo assim, bem humilde, tá? Vou pegar esse relógio aqui, ó. Esse relógio aqui, pô, acabei de tirar do meu braço, tá? Esse relógio, eu comprei ele por 10 mil. 10 mil reais. Eu tenho que colocar um número alto aqui, até para dar um exemplo, né? Eu comprei esse relógio por 10 mil reais, para alguma finalidade na empresa. Eu preciso utilizar o cronômetro dele, tá? E passou-se, vamos supor que a depreciação dele, vamos supor, não lembro, não sei nem se existe, vou chutar uma depreciação aqui só para terminar o meu exemplo. Vamos supor que eu comprei, a empresa comprou por 10 mil reais e a depreciação dele seja para 10 anos, então é 10% ao ano, confere? Beleza.
Então vamos supor que foi pago R$ 10.000 e 2 anos depois a empresa resolve vender. Bom, então veja bem comigo. Se é 10 mil o valor de aquisição e a depreciação é 10% ao ano, então é R$ 1.000 ao ano. Se eu disse para você que a empresa vai vender 2 anos depois, significa que quando ela for vender o valor será 8.000. O valor de custo lá na contabilidade, que é o valor de compra menos a depreciação acumulada, que são 2 anos, então 20% já foi depreciado. Então lá na contabilidade esse bem está com valor contábil naquela data de R$ 8.000. Aí a empresa vai e vende esse relógio por R$ 20.000. A diferença do valor contábil dela, que é 8.000 naquela data, até o valor de venda, que é 20.000, essa diferença é o ganho de capital. É o ganho que você teve, é o lucro, é a vantagem que você teve sobre esse capital. Esse capital investido te deu um ganho de R$ 12.000. Então vamos lá, a empresa pagou 10.000, depreciou 2, então o valor contábil era 8. Vendeu esse relógio por 20.000. Então a empresa teve um ganho de 12.000. Isso é o ganho de capital. Sobre esse ganho de capital, sobre esse lucro, é que eu vou pagar imposto de renda. Rômulo, e esses 12.000 vai ser computado como receita bruta lá no Simples Nacional? Não. Eu vou guardar meu relógio de R$ 20.000. Com licença. Então, lá no Simples Nacional, esses 12.000 não vai ser computado como receita. Tem algumas exceções que eu vou comentar contigo, tá? Mas o que eu quero dizer para você é que o ganho de capital ele é tributado em separado, da forma que eu te expliquei aqui agora. E muitas pessoas, inclusive em pessoa física, principalmente, chama isso de lucro imobiliário, porque geralmente se faz com imóveis, geralmente. Dificilmente você vai vender um carro, um caminhão, uma moto, dificilmente você vai vender um veículo desse com ganho de capital. Dificilmente. Geralmente você consegue vender pela tabela FIP. Geralmente. E muitas vezes se aproxima da depreciação. Então, não é que não vai acontecer, é mais difícil você vender um veículo com ganho de capital. Mas imóveis costuma valorizar. Ô Rômulo, voltando ao exemplo do seu relógio, está aqui o meu relógio, pagou 10.000. E se já tivesse passado 10 anos, o bem estaria totalmente depreciado. É verdade, o valor contábil dele seria 0. E se vender por 3.000? Bom, se está totalmente depreciado, qualquer valor de venda é ganho. Você concorda comigo? Aí tem aqueles espertos que falam assim, Rômulo, então eu não vou nem depreciar. Não conta pra ninguém não, mas eu não vou nem depreciar. Porque aí meu valor contábil fica sempre o valor de compra. Ah, esperto, né? Esperta. Muito esperto da sua parte. Mas não vai longe não, tá? Só tô já te adiantando isso aqui. Esse tipo de planejamento não vai longe não. Ele não se perpetua. Eu brinco que as pessoas me perguntam assim, na calada da noite, Rômulo, você acha que a receita pega? Essa é uma das perguntas mais efetuadas. Eu não vou depreciar, porque aí na hora de apurar o ganho de capital, a receita, né, vai levar menos, porque o meu valor contábil vai ser mais alto. Imagina esse relógio aqui, vou tirar meu relógio de R$ 20.000 depois de novo. Vamos lá, esse relógio aqui, comprei por 10. Passou aí 3, 4 anos, eu não depreciei. O valor contábil dele tá 10, eu não depreciei, você concorda? E aí eu vendi ele por 15. O meu ganho vai ser só 5, porque meu valor contábil é 10. Mas então, Rômulo, eu vou pagar menos imposto de renda. Deixa eu guardar meu relógio de 20.000 aqui. Então meu ganho de capital vai ser menor, Rômulo. Nossa, fechou. Então não vou depreciar mais não. E aí, você acha que pega? Isso é muito perguntado, gente. E aí eu sempre brinco, respondo o seguinte:
Tudo é válido até não ser descoberto. Guarda isso. Tudo é válido até não ser descoberto. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Pode a Receita pegar amanhã, parece que até eu dedurei você, né? Eu fui lá na Receita e falei, ó, fulano tá fazendo um planejamento perigoso, Receita. Ó, vai lá, Receita. Parece que eu fui lá na Receita te entregar. Porque às vezes no outro dia a Receita notifica. Mas tem aqueles que falam, não, eu sempre fiz isso, a Receita nunca pegou, né? Tem o sortudo, o ganhador de Mega Sena diário. Por isso que eu digo, tudo é válido até não ser descoberto. E a fiscalização da Receita é uma caixinha de surpresa. A Receita Federal não divulga técnicas de fiscalização. Então pode muito bem ela fiscalizar isso ou não. Aí é um risco que você vai correr, o empresário vai correr. Particularmente, eu não trabalho com esse tipo de planejamento perigoso, não é o meu feitio, não recomendo, não aplico isso em curso. Estou dizendo para você o que você deve fazer. Tá, Rômulo, mas essa contabilidade chegou agora para mim e não foi feita a depreciação. Fica tranquilo que eu vou te explicar o que fazer daqui a pouquinho. Deixa eu construir esse raciocínio aqui, eu só fui longe demais aqui para te passar o detalhe do planejamento fictício, tá? Então, como eu disse para você, eu vou tributar aqui, ó, voltando às alíquotas progressivas. Eu vou tributar essas alíquotas progressivas sobre o meu ganho. Se eu não tive ganho, esse relógio aqui, eu paguei 10 mil nele, isso pela empresa. Quando eu fui vender, o valor contábil dele era 8 mil, porque já tinha 2 mil depreciado, 2 anos, no meu exemplo, tudo exemplo, meramente ilustrativo. E eu vendi ele por 8 mil, o mesmo valor contábil. Não tive ganho, então morreu 0 a 0. Ninguém ganhou, ninguém perdeu, 0 a 0. Tá? Não vou pagar nada de imposto de renda porque eu não tive ganho. Ah, mas eu não devo considerar essa receita no DAS? Não, teoricamente não. Vou te explicar a exceção que existe daqui a pouco, tá? Mas agora eu preciso da sua atenção total, para construir esse raciocínio aqui que você está vendo agora, ó. Parágrafo 4º ali está circulado. Mas, gente, quem me conhece, se você está tendo o primeiro contato agora comigo, espero que você aproveite ao máximo a minha forma de conduzir o conteúdo, mas quem me conhece de outras oportunidades sabe que eu não sou de ficar lendo necessariamente slide. É inevitável, mas tem casos que eu preciso fazer um apontamento. Não tem como fugir disso. E o que eu vou te explicar aqui agora, aqui nesse slide aqui, ó, lá embaixo, no parágrafo 4º, eu preciso apontar para você a legislação, porque a partir de agora nós vamos montar um quebra-cabeça. Você brincou bastante disso? Pois é, aqueles quebra-cabeça com peça bem pequenininha? Pois é, mas olha, fica tranquila que esse quebra-cabeça que eu vou te apresentar aqui agora são ali umas 3, 4 peças. Ele é bem didático, ele é bem intuitivo. E a maneira como eu coloquei no material vai te ajudar a entender. Olha o que diz o parágrafo 4º ali, tá? O artigo 314, tá bom? Lá no parágrafo 4º, eu já pulei os 3 primeiros parágrafos, fui direto no parágrafo 4º, que é o que nós precisamos para construir esse raciocínio aqui agora. O parágrafo 4º diz assim, ó. Aplica-se a tributação do ganho de capital de que trata esse artigo o disposto nos parágrafos 14 a 18 e 20 do artigo 215. E nos parágrafos 1º e 2º do artigo 217. Gente, para. Vamos fazer uma fofoca aqui, você? Vamos fazer uma fofoca? Na boa. Esse tipo de legislação parece que não é de Deus, né? Olha o que o legislador faz ali. Ali ele já te manda abrir uns 3 navegadores ali. Esse é o problema de estudar a legislação brasileira. Você começa com uma janela lá no teu navegador, quando você vai ver, você já está com 5, 6 janelas abertas. Se você não fizer isso, você vai perder o raciocínio que você está lendo. Então, o que você tem que fazer quando você for estudar esse artigo aí, 314? Você está no parágrafo 4º. Não sai dele. Abre uma outra janela. Duplica aquela legislação, aquela janela. Duplica. Aí, sem sair daquela tela, vai lá no outro artigo que ele está te mandando, para depois você fazer o link. Inevitavelmente você tem que fazer. Mas eu vou te dar uma dica do meu método de estudo, tá? Eu costumo jogar no Word. Eu vou transcrevendo os textos. Assim, ó. Olha como é que eu faço lá no Word. Dessa forma. Aqui eu coloquei para você a setinha para você entender. Mas lá, quando eu estou estudando, geralmente eu não coloco a seta. Eu só coloco abaixo para eu fazer a leitura completa. É uma dica.
para você estudar melhor. Tá legal? Então vamos lá. Eu reproduzi novamente o parágrafo 4º ali, tá bom? Aplique-se a tributação do ganho de capital de que trata esse artigo, o disposto nos parágrafos 14 a 18 e 20 do artigo 215 e no parágrafos 1º e 2º do artigo 217. Como o nosso foco aqui agora, neste momento, é falar sobre a depreciação, eu vou focar o que diz o parágrafo 14. Olha o que diz o parágrafo 14 do artigo 215. Eu já transcrevi ele aqui, ó. Parágrafo 14. O ganho de capital nas alienações de ativo não circulante classificados como investimento imobilizado ou intangível, ainda que reclassificados para o ativo circulante com a intenção de venda, corresponderá à diferença positiva entre o valor de alienação e o valor contábil, estabelecido no parágrafo 1º do artigo 200. Meu Deus, o que diz o parágrafo 1º do artigo 200? Eu já joguei ali embaixo para você não ter que ir lá na frente, tá? Para você não se perder. Estou falando que você tem que montar um quebra-cabeça. Para você não sair desse raciocínio aqui, eu já colei ali embaixo o parágrafo 1º. É assim que eu estudo, fica a dica para você. Você vai jogando embaixo para você construir a árvore, tá? E aí o que diz o parágrafo 1º do artigo 2º, em continuação ao raciocínio? Ressalvadas as disposições especiais, a determinação do ganho ou da perda de capital terá por base o valor contábil do bem. O que é o valor contábil do bem? Assim entendido o valor que estiver registrado na escrituração do contribuinte, diminuído, se for o caso, da depreciação, amortização ou exaustão acumulada e das perdas estimadas no valor de ativos. Traduzindo, vamos lá, vamos traduzir tudo que a gente estudou aqui agora. O que diz aqui o parágrafo 14? Eu já tinha comentado contigo. Eu vou tributar sobre o ganho de capital, que é a diferença entre o valor de venda e o valor contábil. Você lembra do relógio? Deixa eu tirar meu relógio de 20 mil reais aqui de novo. Foi comprado por 10 mil pela empresa e o valor contábil era 8. Então, ou seja, uma depreciação de 2 mil. Esse relógio de 8 mil foi vendido por 20. Vendido por 20 mil. Então, eu tive um ganho de 12. De 8 mil para 20, 12 mil. Esse é o ganho de capital, é o que está lá no parágrafo 14, lá do artigo 215. Corresponderá à diferença positiva entre o valor de venda e o valor contábil, ou seja, o valor de venda 20 mil, o valor contábil 8. Essa diferença, que é os 12 mil, é o ganho de capital. Show! Mas o que é o valor contábil? Está lá no parágrafo 1º do artigo 200. O valor contábil é o valor da compra registrado na contabilidade, diminuída a depreciação acumulada. Então, o valor de compra, 10 mil, menos a depreciação acumulada, que são 2 anos, 2 mil, no meu exemplo. Então, o valor contábil é 8 mil. Mais uma vez, de 8 mil para 20, 12 mil é o meu ganho, ok? Bom, mais uma vez, esse parágrafo 14 ali, ele diz o que eu já tinha dito, ainda que reclassificados para o ativo circulante com a intenção de venda. Então, mesmo que você jogue no estoque para vender como mercadoria, vai ser tributado como ganho, olha a caca, tá? Eu já tinha dito isso para você, só se reforçou, tá legal? Bom, o que eu quero que você guarde aqui também agora nesse detalhe comigo? O parágrafo 4º, que é o comecinho desse quebra-cabeça, ele diz que se aplica a tributação do ganho de capital no simples, tudo isso aqui que a gente estudou. Resumidamente, você pode fazer com todo respeito, você pode, assim, ó, uma coisa você guarda para você, tá bom? O cobertor é curto. Ou você cobre a cabeça ou você cobre o pé. Se você cobrir a cabeça, você vai descobrir os pés. Se você cobrir os pés, vai descobrir a cabeça. O cobertor é pequeno, tá legal? Então isso aí é muito importante você ficar atento. Você vai cobrir um santo e descobrir outro. Não adianta, isso é inevitável. Mas o mais importante que você precisa levar disso que eu te expliquei aqui agora, tá? Que no Simples Nacional, mesmo que você resolva dar um fim na contabilidade, olha o que diz a própria legislação tributária em relação à apuração do ganho de capital. Mas, Rômulo, não entra na minha cabeça, a legislação do Simples nem me obriga a ter contabilidade.
Pois é, mas a legislação que manda você apurar o ganho de capital, ela manda você considerar a depreciação. E a norma contábil manda você considerar a depreciação. Em nenhum momento a norma contábil diz, você é do simples. Não, então pode fazer a contabilidade mais ou menos. Não existe isso. A depreciação tem que ser feita. Tá legal? Agora eu prossigo mais um pouquinho aqui no nosso material. Eu já vou compartilhar agora aqui contigo e vou fazer agora a leitura de um trecho de uma solução de consulta da Receita Federal, do COSIT, Coordenador de Sistema de Tributação. Hoje, o COSIT, assim, ele tem um efeito vinculante na esfera administrativa na Receita Federal, tá? Claro que a consulta é restrita ao contribuinte, mas serve para nós de parâmetro, inclusive, até para formalizar uma consulta para a Receita, você pode citar uma solução de consulta, tá legal? E o COSIT aqui já se pronunciou a respeito do que eu vou falar agora. E se a empresa não mantiver a escrituração contábil? E aí? Bucha, né? Se a empresa não tiver a contabilidade regular. E agora? Bom, Rômulo, então quer dizer que eu não vou pagar imposto de renda sobre o ganho? Se eu não faço a contabilidade, eu não vou nem ter, né, controle disso. Vai se achando. Vamos lá. O que diz a solução de consulta do COSIT 67 de 2016? Se você não sabe onde localizar isso, eu vou te explicar aqui agora rapidinho. Vai lá no Google, digita COSIT. COSIT. O primeiro link lá, você já vai cair no sistema de busca dentro do COSIT, dentro da Receita Federal. E aí você digita lá o número dessa decisão aqui, dessa solução de consulta. E aí você já vai ter acesso ao teor dela na íntegra, tá bom? Eu só coloquei um trecho dela aqui, ela é maior, essa solução de consulta é maravilhosa, mas eu só coloquei um trecho dela aqui, tá? Assunto simples nacional, ementa, ganho de capital na alienação de bens do ativo imobilizado, forma de apuração. O ganho de capital consiste na diferença positiva entre o valor de alienação desses bens e os respectivos custos de aquisição, diminuídos da depreciação, amortização ou exaustão acumuladas. Grifo meu, ainda que a empresa não mantenha a escrituração contábil. Copiou? Então, o que eu estou querendo dizer para você é que se essa empresa não tiver a contabilidade regular, isso não vai dispensar ela de considerar depreciação. Lembra daquele meu exemplo do meu relógio, que já vai começar a valorizar, né? Que eu cheguei em 20 mil no meu exemplo. O exemplo do relógio. A empresa vendeu por 20 mil e o valor contábil era 8. Essa empresa determinou o valor contábil porque ela registrou na contabilidade a depreciação. Mas, e se essa empresa não fizesse a depreciação? Eu só ia ter o valor contábil lá de 10. Então quer dizer que na hora de apurar o ganho de capital iria diminuir? Não. Olha o que diz essa decisão aqui, ó. A decisão diz que eu devo considerar a depreciação mesmo que eu não tenha escrituração contábil. Mesmo que eu não registre a depreciação, mesmo que eu não faça a contabilidade regular, eu não tenho escrituração contábil regular, eu não faço livro diário, eu não faço razão, eu não fecho balanço, não faço DRE, eu não faço nada de contabilidade. Eu só faço livro caixa, registro de inventário, né, por registro de valores a receber, se é regime de caixa. Eu não faço nada disso, Rômulo. Mesmo você não fazendo a contabilidade, tem que considerar a depreciação. Ok? Esse é o entendimento da Receita Federal. E o imposto de renda que você vai calcular com base naquelas alíquotas progressivas, essa mesma solução de divergência do COSIT cita. Você vai recolher esse imposto de renda até o último dia útil do mês seguinte com o código 0507. Tem um ato declaratório da própria Receita Federal, um ato declaratório executivo CODAC, agora eu não lembro o número, que instituiu esse código 0507. E essa solução de consulta cita inclusive o código e o vencimento, que é até o último dia útil do mês seguinte. Tá legal? Voltando aqui ao nosso material, mais um pouquinho aqui, eu quero te apresentar agora um caso prático, um exemplo de apuração de ganho de capital para um imóvel, tá? Então, vamos lá, bem em português, bem sutil, eu coloquei para você aqui.
Valor de aquisição de um determinado imóvel. A empresa adquiriu aquele imóvel. Valor de aquisição, 2 milhões. Valor depreciado, 1 milhão. Então, se a empresa adquiriu o bem por 2 milhões e o valor depreciado é 1 milhão, então nós temos isso aqui em reais, tá bom? Eu coloquei ali no topo da coluna, como título da coluna, valor em reais. Então, o valor do ativo na data de venda, 1 milhão, que é o valor de aquisição, menos o valor depreciado, 1 milhão. O valor de venda foi de 9 milhões. Então, quanto foi o ganho dessa empresa? 9 milhões menos o valor da contabilidade, que é o valor de compra menos a depreciação acumulada. Se o valor contábil, né, é de 1 milhão, então o valor de venda foi 9, o ganho de capital é de 8 milhões. Que é 9 milhões, o valor de venda, menos o valor contábil naquela data, 1 milhão. Como é que eu vou calcular o imposto de renda sobre o ganho? Lembra que aquela alíquota progressiva diz parcela do ganho de até 5 milhões, 15%. Parcela do ganho que exceder 5 milhões, 17,5%. Então é assim que nós vamos calcular. Vamos lá, ó. Cálculo do IR sobre o ganho. Até 5 milhões eu vou aplicar 15%, que é 750 mil. Sobre o que passou desses 5 milhões, já vai para a próxima faixa, 3 milhões. O meu ganho é de 8, então 5 milhões eu tributei em 15. E o que passou desses 5 milhões, que são 3, já vai para a próxima alíquota, 17,5. Imposto de renda a pagar vai ser 750 mais os 525. 1 milhão e 275 mil, ok? Que dá uma alíquota efetiva de 15,9375%. Legal? Então, isso aqui é importante a gente conhecer, a alíquota progressiva, porque não é que eu vou calcular os 8 milhões todo na segunda faixa, não. Muita gente pensa que é assim, é um engano, tá? Até 5 milhões é isso. O que passou de 5 milhões é que vai para os 17,5, tá legal? Então, se eu tivesse um ganho acima para outra faixa, eu iria separar. De 5 a 10 milhões, 17,5, de 10 milhões acima, agora me fugiu aqui, aquele outro percentual, tá legal? Até chegar lá nos 22,5. Tudo bem? Então isso aqui é importante eu deixar registrado para você. Legal. Vamos então, caso prático registrado, vamos avançar então mais um pouquinho. Desincorporação do ativo antes de 12 meses. Bom, eu falei para você o tempo todo que mesmo que eu jogue para o estoque, eu tributo como imobilizado, né? Como ganho de capital, como ativo não circulante. Beleza. Isso já ficou claro. Mas acontece, olha aqui para mim agora, só para mim. Olha o que acontece. Muitas vezes o empresário aproveita uma promoção em concessionária, carro em nome de CNPJ com desconto, ele vai lá, corre e compra o carro em nome da empresa. Muitas vezes nem é para ser utilizado na empresa, isso já é um erro, porque eu devo registrar no ativo imobilizado bens que são utilizados nas atividades da empresa. Aí o empresário, muitas vezes, né, isso não acontece comigo e nem com você, mas acontece com um amigo do amigo, o empresário compra o carro em nome da empresa, mas muitas vezes é para fins pessoais, é difícil mensurar isso, né? E eu sei também que na tua realidade é difícil você lá na outra ponta conseguir saber se o empresário está fazendo bom uso ou não. Eu entendo você, eu entendo. Isso é uma realidade comum. Mas subentende-se que se comprou em nome da empresa é para ser utilizado na empresa, independente de qual seja o veículo. Claro que é muito importante que seja compatível com a atividade da empresa, né? Muito importante que seja compatível e notoriamente seja possível provar que o veículo é utilizado para a atividade da empresa. Mas não vou entrar no aspecto contábil não, que não vem ao caso aqui agora, tá? O que diz a resolução CGSN 140? Isso só está na resolução CGSN 140. Não está na Lei Complementar 123, tá? O artigo 2º, parágrafos 5º e 6º da resolução CGSN 140 de 2018 diz o seguinte: lá no parágrafo 5º, não compõe a receita bruta de que trata esse artigo
que é a receita de vendas para o anexo 1, 2, 3, 4, 5, a venda de bem de ativo imobilizado. Então, venda de ativo imobilizado não compõe receita bruta. Beleza, show de bola. Mas aí no parágrafo 6º diz o conceito do ativo imobilizado. Aí que pega muita gente na curva. Ó. Olha que, então, vou repetir a leitura aqui, que eu não estava compartilhando. Parágrafo 5º. Não compõe a receita bruta de que trata esse artigo a venda de ativo imobilizado. Então, não compõe receita bruta no DAS a venda de ativo imobilizado. Show de bola? Show. Parágrafo 6º. O conceito de ativo imobilizado. Considera-se bens do ativo imobilizado, ativos tangíveis, são 2 requisitos, que sejam disponibilizados para uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços, ou para locação por outros, para investimento, ou para fins administrativos, e cuja desincorporação ocorra a partir do 13º mês, contado da respectiva entrada. Traduzindo para o português, o que diz essa norma que eu coloquei aqui agora para você? Essa norma está querendo dizer que você vai considerar como ganho de capital quando o bem permanecer na empresa 12 meses. Então, se a empresa comprou o veículo, sabe aquele exemplo que eu estava te dando do empresário comprar um veículo em nome da empresa? Pois é, aproveitou lá a promoção, preços especiais para CNPJ. Pois bem, aproveitou a promoção, comprou o veículo em nome da empresa, até aí show de bola. A partir do momento que ele fez a venda, opa, agora nós vamos analisar. Esse veículo ficou 12 meses na empresa? Não, ele ficou 6 meses. A empresa comprou há 6 meses atrás e agora está vendendo. Então ela não vai ser tratada como ativo imobilizado. Para ser tratado como ativo imobilizado e tributar como ganho de capital, que é pagar aquele imposto de renda na alíquota progressiva no código 0507 e recolher até o último dia útil do mês seguinte, é quando o bem permanecer 12 meses na empresa. Se desincorporar antes do 13º mês, ou seja, se desincorporar com menos de 12 meses, um abraço. Não vai ser tratado como ganho de capital. Para ser tratado como ganho de capital, a desincorporação tem que acontecer a partir do 13º mês. Gente, sabe o que eu estou querendo dizer para você? Saca. Isso pode virar uma oportunidade, planejamento. Oportunidade para o planejamento tributário acontece aí. Sabia? Sim, às vezes a empresa já está com a intenção de vender aquele bem. E de repente pode ser que fique mais econômico tributar como imobilizado ou às vezes não tributar como imobilizado. Ou seja, tributar como ganho ou não tributar como ganho. Tem que fazer o comparativo. E aí se de repente a empresa já está com a intenção de venda e verificar que é interessante vender como imobilizado, espera passar 12 meses. Vende lá no 13º mês, 14º mês. Não é interessante tributar como imobilizado. Então, vende antes de 12 meses. Claro, se a empresa tiver intenção de venda. Importante ressaltar isso, tá? Isso pode virar, neste momento ímpar, uma opção de planejamento. E eu já presenciei casos que a empresa esperou passar 12 meses, foi para o simples de propósito para tributar o ganho. Coisas assim muito bem pensadas. Às vezes vale a pena você estudar a mudança de um regime tributário ou não por causa de uma determinada operação. Fica a dica. Use a imaginação dentro do que é lícito. Tá legal? Use a imaginação dentro do que é lícito. Existe a figura no planejamento de evasão fiscal, isso aqui é sonegação, artifícios inválidos, esse caminho não. E o caminho da elisão, que é o caminho lícito, dentro das brechas, estudar as possibilidades aí para a ocorrência do fato gerador. Então, capricha na elisão fiscal, capricha no planejamento nesse sentido. Use a imaginação dentro do que é lícito, naquela figura de que não tem nada que me impeça, tá ok? Agora eu volto aqui depois, porque eu preciso agora fazer você virar a chave, concluir, tá? Mas se eu desincorporar antes de 13 meses, né?
se eu tirar, se eu vender do ativo imobilizado, se eu vender esse bem, 6 meses depois, qual é a consequência? Vamos entender então a consequência. Solução de consulta do COSIT, mais uma vez, a mesma solução de consulta, número 67 de 2016. Olha o que diz lá no item 7.1 dessa solução de consulta. Importante ressaltar que essa solução de consulta é de 2016 e na época vigorava a resolução CGSN 94 de 2011. A resolução que está em vigor hoje é a CGSN 140 de 2018, 2 anos depois dessa solução de consulta. Mas não desabona o teor da solução de consulta, porque a resolução 140 não trouxe entendimento diferente, então permanece esse entendimento aqui. Olha o que diz o item 7.1 dessa norma aqui. Em suma, o artigo 2º, parágrafo 4º da resolução CGSN 94, que lá tinha um prazo diferente para ser considerado imobilizado, mas o conceito é o mesmo, tá? Esclarece, conforme já se adiantara, que a venda de ativo imobilizado não compõe a receita bruta. Contudo, se o bem objeto da venda não satisfizer as condições para sua classificação como ativo imobilizado, estipuladas nos incisos 1 e no caput do artigo, lá do parágrafo 5º do artigo 2º. Quando não for considerado imobilizado, ou seja, quando vender antes de 13 meses, desincorporar esse bem do ativo antes de 13 meses, como vai ser a tributação? Se não vai ser como ganho, como vai ser? A receita da venda desse bem integrará a receita bruta e, por conseguinte, sobre ela incidirá uma alíquota que, conforme o anexo 1 da referida resolução, é o resultado da soma dos percentuais dos seguintes tributos: da União, IRPJ, CCLL, COFINS, contribuição para PIS/PASEP, CPP, contribuição patronal previdenciária, e do Estado, ICMS. Ou seja, voltando aqui comigo, o que a solução de consulta diz, o que a Receita Federal entende? Bom, se você vendeu um bem do ativo imobilizado, incorporou para o ativo imobilizado, vendeu depois de 13 meses, a venda é como ganho de capital, 15%, 17,5%, aquelas alíquotas progressivas. Sobre o ganho, se você vender desincorporado ativo não circulante com menos de 13 meses, ou seja, 6 meses, 8 meses, 9 meses, você não vai tratar como venda de imobilizado, como ganho de capital, você vai tratar como receita bruta no PGDAS, no anexo 1. Olha o entendimento da Receita Federal. Então é isso que eu quero dizer para você. Isso pode se tornar uma ferramenta para planejamento. Mas lembre-se, toda escolha gera uma renúncia, toda ação gera uma reação, são forças naturais. Todo direito gera uma obrigação. Se você de repente, por planejamento, lembre-se sempre disso, por planejamento, verificar que é melhor vender como receita bruta no DAS, lembre-se que essa receita vai computar para a receita bruta dos últimos 12 meses e para a receita bruta acumulada no ano calendário, para fins de permanência no Simples. Tem todos os seus efeitos aí para fins de permanência e tributação no Simples. Tá legal? Lembre-se sempre desse pequeno detalhe. E como você pôde ver, ao longo dessa aula eu fui colocando todas as armadilhas para você que são mais famosas a título de planejamento equivocado. Vou deixar de fazer depreciação para me beneficiar no ganho. Não vai dar certo. Você tem que considerar a depreciação mesmo que não tenha feita. Vou transferir para o estoque para não precisar tributar como ganho. Não vai dar certo. Você tem que tributar como ganho, mesmo que reclassifique para o estoque. Mas lembre-se, a exceção de tributar como receita de vendas, venda de mercadoria no anexo 1, é quando você desincorporar com menos de 13 meses. Olha quanta particularidade nós temos em relação ao ganho de capital no Simples Nacional, que em outros regimes nós não temos todas essas particularidades. Então o Simples Nacional é recheado de particularidades e com essa matéria não seria diferente. Eu espero que você tenha aproveitado ao máximo essa aula. Eu coloquei um conteúdo assim muito personalizado, feito com muito carinho para você. E bora estudar!